Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à série Peptídeos Dois Lados da Moeda e hoje a gente vai falar sobre o DSP de Hexa, um hexapeptídeo sintético que tem gerado considerável entusiasmo na comunidade de pesquisa neurocientífica. Hexa, ele é um análogo sintético da angiotensina 4, que é um componente endógeno do nosso sistema cerebral o sistema renina-angiotensina. Ele foi desenvolvido para melhorar a biodisponibilidade oral e a penetração da barreira hematoencefálica, tá? O que torna o Hexa interessante é o seu mecanismo de ação inovador. Ao contrário de outros compostos que atuam em múltiplos alvos, o Hexa ele tem um alvo específico, que é o sistema HGF, que é o sistema de crescimento de fator de hepatócito, o fator de crescimento de hepatócito com o receptor MET, tá? Nessa aula a gente vai explorar o mecanismo molecular, as evidências pré-clínicas, o gap clínico que existe, o status regulatório e as perspectivas futuras, tá? E entender em que ponto a gente está em relação a esse peptídeo. Bom, aqui a gente traz aqui o que é o Hexa, né? Ele é um hexapeptídeo sintético, uma molécula, né, composta aí, obviamente, por 6 aminoácidos, tá? Ele vem de uma modificação da angiotensina nativa, tá? A angiotensina 4 nativa é um componente natural do sistema renina-angiotensina cerebral, e no cérebro esse sistema está envolvido em neuroplasticidade, memória, proteção neural. A angiotensina 4, ela tem efeitos pró-cognitivos, né, em modelos animais, mas ela tem alguns problemas de farmacocinética. Ela é rapidamente degradada aí por enzimas proteolíticas, e a biodisponibilidade dela por via oral é praticamente zero, né? Assim como a própria penetração pela barreira hematoencefálica, que é bastante limitada. E o Hexa ele foi desenvolvido como uma versão metabolicamente estável, tá? Dessa angiotensina natural que a gente tem. Foi feita uma adição aqui do grupo hexanoico, né, que é a cadeia de 6 carbonos, e isso criou uma molécula que ela resiste à degradação proteolítica, ela cruza a barreira hematoencefálica e mantém a atividade biológica. Isso é um exemplo clássico de otimização de fármaco, né? Pegar uma molécula que é biologicamente ativa, mas que tem uma farmacocinética inadequada, e modificar essa partícula para melhorar suas propriedades. Ela foi desenvolvida por pesquisadores na Universidade de Arizona, tá? Aqui seria a via molecular pelo qual o Hexa age, tá? Então a gente tem o sistema aqui do HGF, que é o fator de crescimento de hepatócito, né, com o receptor MET, que ele acaba controlando a sobrevivência neuronal, né, a plasticidade também sináptica, e fazendo neuroproteção. O HGF ele é produzido principalmente por astrócitos, né, e atua nos neurônios também via esse receptor, tá? Então, esses astrócitos são células cerebrais. O mecanismo aqui, explicando passo a passo, a gente tem primeiro que o Hexa ele se liga com o HGF, né, ele tem uma alta afinidade, né, com esse HGF. Esse HGF ele vai induzir uma mudança aqui nesse receptor MET, né, causando aí a fosforilação de uma parte específica do receptor, que é o sítio aqui de tirosina, tá? Isso vai ativar a fosfatidil inositol 3 quinase, que vai ativar a AKT, tá? E esse mecanismo, né, ele vai fazer com que essa AKT ela leva ao aumento do BDNF, né, que é o fator neurotrófico. Ela aumenta a densidade de ramificações dos dendritos neuronais. Ela melhora a quantidade de sinapses, e isso é fantástico, vocês vão entender já já por quê.
ela reduz a inflamação nos neurônios, diminuindo fator de necrose tumoral alfa e interleucina beta, e ela aumenta uma interleucina, que é a interleucina 10, que ela é anti-inflamatória. Por que isso importa? Porque numa das principais doenças cerebrais, que é o Alzheimer, a perda sináptica, ela é a característica central da doença. E o Diexa, teoricamente, ele poderia reverter essa perda, né, promovendo aí a formação de novas sinapses. Aqui, né, os modelos animais, o que a gente tem aí de estudos, né? Então, na verdade, toda a evidência que a gente tem aí do Diexa, ele vem de modelos animais, e a gente vai ver aí os principais. Então, a gente tem o primeiro estudo, né, que foi um modelo de amnésia induzida por escopolamina, né, que é um antagonista muscarínico, que ela induz a amnésia em ratos, né, de forma aguda. E a gente tem esse labirinto aqui, que é o labirinto aquático de Morris, onde eles testam os animais para ver se eles começam a ter melhora, né, no processo de memória, de cognição. E no primeiro estudo, usando aí a escopolamina, o Diexa reverteu completamente a amnésia do rato, né? E quando eles usaram um antagonista do fator de crescimento hepático, que foi colocado ali na região cérebro-ventricular, isso bloqueou o efeito do Diexa. Então eles viram, né, confirmaram que o Diexa ele depende dessa associação com a HGF e o receptor MET. No segundo modelo, eles pegaram camundongos, né, que eles são modificados geneticamente para a doença de Alzheimer. Esse tipo de camundongo chama APP/PS1, né, e eles viram que nesses ratos houve uma restauração da cognição no labirinto aqui aquático de Morris, tá? Observaram ainda também aumento de sinaptofisina, que está relacionada diretamente como um marcador de densidade de sinapses, e redução da ativação dos astrócitos e da micróglia, que estão envolvidos também na doença. E eles viram redução também, né, de fatores inflamatórios, aqui a gente vê, né, de interleucina 1 beta e fator de necrose tumoral alfa, bem como o aumento, né, tanto de interleucina 10 quanto da quantidade de sinapses. E eles viram também ainda nesse estudo que quando você administra o ortimanin, que é um inibidor da fosfatidil-inositol 3-quinase, que é a via, né, de ação do Diexa, você consegue reverter completamente os benefícios que você conseguiu. Então, provando que realmente é por essa via que acontece, né, todo o processo de melhora, tá? Os dados pré-clínicos, eles são genuinamente impressionantes. Nenhuma medicação faz isso de reversão da doença, mas a gente tem um problema crítico. Então, nesse slide, mostra aqui o que a gente sabe, né? Então, foram tudo de modelos de animais pequenos, então, né, sem efeitos colaterais importantes. A gente não tem nada em humanos, tá? Então, ainda precisa muita evolução para que a gente tenha aí até uma comparação, né, com medicamentos já aprovados, para que a gente saiba o real benefício dessa partícula, se isso vai se confirmar. Aqui, né, a gente tem as medicações, por exemplo, que são aprovadas para o Alzheimer. É muito importante a gente ter como parâmetro, né, o que diferencia o Diexa dessas outras medicações que a gente tem hoje. Essas medicações, elas todas têm efeitos modestos e elas desaceleram a doença, tá? Isso é muito diferente da proposta do Diexa, que é justamente reverter a doença, trazer de volta o funcionamento cerebral, tá? Então, apesar, né, dele
ainda não ter mostrado, não ter evoluído no campo científico, seria fantástico que essa molécula realmente funcionasse. Isso ia trazer de volta a capacidade mental para muitas condições, não só o Alzheimer, mas muitas condições onde a gente tem aí o declínio cognitivo e de memória, tá? Então, aqui o comparativo, né, dessas três medicações, a gente tem o lecanemab, né, que ele foi aprovado em 2023, né, uma evidência 1A. Tem a donepezila, que também foi aprovada em 96, nível 1A. E a memantina, que foi aprovada em 2003, nível 1A, tá? Se você olhar aqui, todos com melhora bem modesta, né? Só, na verdade, desacelerando algumas vezes. Então, isso é bem diferente da proposta do Diexa, né? Que seria a restauração completa, como a gente viu nos roedores. Mas, né, existe aí esse abismo translacional, que a gente sempre fala, aonde a chance do que aconteceu ali nos roedores acontecer nos humanos é bem pequena. Então, isso, né, só com a evolução dos estudos para a gente ter certeza. Mas seria, sem dúvida, um divisor de águas no tratamento das doenças cognitivas e de memória. Então, o Diexa, né, ele poderia ser usado aí se confirmasse os benefícios em doenças de Alzheimer, declínio cognitivo leve, lesões cerebrais traumáticas, outros tipos de demência, né, que a gente tem, e no próprio envelhecimento cognitivo, tá? Tudo isso é especulativo, né? Ainda é muito cedo para a gente falar qualquer coisa. Né? Os estudos são muito pequenos e em animais pequenos a gente não teve evolução ainda nem dentro da fase pré-clínica, né? Quanto mais aí em humanos. Então aqui, voltando àquela pirâmide, né, de evidência, a gente vê aqui, né, nós estamos na base da pirâmide. Então a gente não sabe aí se passa ou não a barreira hematocefálica humana, qual seria uma dose, né, de tratamento, se tem interação com outras medicações, qual que é a toxicologia, né, qual seria a dose tóxica, a biodisponibilidade oral, será que para o humano realmente vai ser absorvido via oral, efeitos adversos, farmacocinética, e o que isso mudaria, né, do animal para o humano. Então, são muitas questões a serem respondidas. E no próximo slide eu vou mostrar para vocês o do porquê que é tão difícil de a gente conseguir fazer essa evolução, mesmo as próprias empresas farmacêuticas. Eu vou mostrar os custos e a chance de sucesso com essas partículas. Aqui seria, né, uma linha temporal do que seria esperado, tá? Por exemplo, para o Diexa. Então, a gente teria na primeira etapa estudos de toxicologia, né, em animais grandes, né, seria cães ou primatas não humanos. Essa fase, por si só, duraria 1 a 2 anos, com aí um custo estimado entre 1 e 5 milhões de dólares. Na segunda etapa, de farmacocinética em humanos, isso aí vai mais ou menos 1 ano, com um custo aí estimado em 500 mil dólares. Tá? Na fase 3, na terceira etapa aqui, na verdade, fase 1, né, de estudos, para ver a segurança da medicação, a gente teria aí 1 a 2 anos de estudos com um custo estimado aí entre 1 e 2 milhões de dólares. Depois, né, ainda teria outras fases de estudo, né, a fase 2, que seria aqui, a fase 2, que seria de eficácia, né, 2 a 3 anos aí de estudo, e isso também aí consumiria de 5 a 10 milhões de dólares. Na etapa 6, que seria a confirmação mais 2 a 3 anos, mais 20 a 50 milhões de dólares. E depois, na sétima etapa, aí sim, a aprovação, por exemplo, por órgãos de regulação como a FDA, que demoraria mais 1 ano. Então, no cronograma total, seriam 10 a 15 anos, com um custo total de 30 a 70 milhões de dólares.
com uma probabilidade de sucesso de 10 a 15%, tá? E isso é o grande entrave de investimentos. Então, como conclusão final, né, o DIEXA ele é um composto de pesquisa que é muito interessante, mecanismo inovador, dados pré-clínicos impressionantes, com reversão, né, de doença, mas ele permanece aí completamente experimental e sem qualquer validação clínica. Então, qualquer afirmação que vocês verem aí, internet, os especialistas de peptídeo, é tudo especulativo, tá? Não tem nada. O caminho para a aprovação ele é longo, ele é caro e é incerto, tá? Eu espero que vocês tenham gostado demais dessa aula aí. Ainda terão várias outras. A gente vai trazendo aqui o que tem de evidência científica, sempre da forma mais clara, trazendo o que é atual e não experiência pessoal, mas ciência de verdade. Um grande abraço.